Quando a gente fala de animações indies, o que eu posso dizer além de eu adoro o cheiro de novas animações indies saindo direto do forno? Até que esse seria um bom começo de introdução se não fosse o fato de que uma boa parte do pessoal que assiste meus vídeos não tivesse há um certo tempo me pedindo para assistir Mother Drones, ou então se cada vez mais animações indies não tivessem ganhado uma popularidade colossal. Às vezes sendo muito mais popular que muitas animações de grandes estúdios por aí. Até porque se eu perguntar se você conhece Amphibia, a chance de você responder que sim é baixa. Agora se eu te perguntar se você conhece Digital Circus, a resposta é que sim é muito certo. O mesmo vai valer para uma das animações de grandes estúdios recente que foram lançadas nos últimos tempos e que é muito boa, Gentry Chow, que poucas pessoas vão falar, não sim eu vi, é muito boa e não sei o que. Agora, se eu pergunto pra você se você já ouviu falar de Helluva Boss, a chance também é bem grande. Mas não é só em popularidade que essas animações estão ganhando espaço, elas também têm chamado a atenção dos streamings. Afinal, Mother Drones está na Prime Video, a Netflix correu atrás pra pôr Digital Circus no catálogo dela, e a Amazon tá despejando dinheiro em Helluva Boss e Hazbin Hotel. Então, usando algumas animações indies que eu vi, tô vendo ou revendo ou verei, essas daqui eu não vou usar como exemplo, obviamente, eu quero falar sobre como as animações indies estão humilhando grandes estúdios de animação. Esses dias eu vi um post de alguma comunidade aleatória meio que zoando o fato de que quando você pergunta pro pessoal outras animações indies que não sejam da Glitch, eles meio que parecem ter tomado um choque no sistema, porque eles simplesmente não conseguem falar outras animações independentes além das desse estúdio. Mas independente disso, fazer um vídeo sobre animações indies e não falar de animações que saíram basicamente desse lugar faz tanto sentido quanto o Gojo perder pro Sukuna. É o seguinte, Mother Drones, eu confesso que no momento que esse vídeo tá sendo escrito, eu ainda tô no episódio 3, então eu não tenho muita coisa pra falar dessa série no momento, mas a história muda quando a conversa vai pra Digital Circus. Eu acho muito engraçado como essa animação, quando não oferecia nada além de uma garota palhaço como protagonista, tinha mais popularidade que agora, já que 4 episódios depois, o hype da época do lançamento finalmente começaria a se justificar, bem mais na verdade. E eu não tô dizendo que a série faliu ou coisa do tipo, muito pelo contrário, mas uma coisa eu vou dizer, e isso é com a maior certeza que eu posso ter nesse momento, que dá pra ver que a Glitch realmente tá usando o dinheiro que eles estão ganhando em cima da obra, já que a cada novo episódio de Digital Circus a qualidade aumenta ainda mais. Só que no caso dessa animação, ela mostra como fazer um desenho entre aspas muito episódico, onde de fundo a história continua acontecendo sem parar, personagens mudam, evoluem ou revelam mais sobre eles. Mas que além de tudo isso, os mistérios da série continuam sendo bons o bastante para manter o público curioso por mais. Eu mesmo, a cada nova informação que a gente ganha, mais interessado eu fico sobre as coisas dessa obra. E eu posso te garantir que são poucas animações de grandes estúdios que conseguem fazer tudo isso que eu mencionei de forma que seja tão boa quanto o Digital Circus nos dias de hoje. Gaslight District, se você olhar bem, tem personagens que você já deve ter visto várias e várias vezes. Plots que tu já sabe ou pelo menos imagina onde vai dar. E assim, o futuro pode não ser show, mas ele vai quase que com certeza mostrar que você tá certo enquanto assiste esse negócio. Até porque a série conseguiu ganhar uma temporada completa que vai sair depois que eles focarem em Digital Circus, provavelmente. E mesmo com tudo isso que eu disse até agora, fazendo parecer que o negócio é ruim, eles conseguem fazer isso tudo funcionar. Eu lembro de ter terminado o primeiro episódio de Gaslight District querendo ver mais dos personagens e ligeiramente interessado na história e só querendo saber onde essas coisas vão parar. Além de uma leve pulguinha sobre algumas coisas aqui ou ali. E assim, conseguir esse feito hoje em dia não é algo fácil. Fora que eu pulei vários elogios que eu teria pra oferecer pra essa série. Agora sobre Knights of Kinderverse, eu acho que a pronúncia é assim, é uma animação que está sendo feita pela mesma criadora de The Owl House, que já provou que mesmo com uma grande empresa puxando o tapete dela em várias ideias, a garota ainda assim consegue mandar muito bem, independente das caças armadilhas usadas contra o baralho dela. Então agora ela tá basicamente fazendo uma animação indie em um estúdio com uma excelente reputação de obras. E não só isso, é a primeira animação indie em 2D do estúdio. E além deles terem a fama de, ou melhor dizendo, eles terem construído ou estão construindo essa forma de obras com qualidade muito boa, tanto em quesito visual quanto de história, ainda tem o fato de que eles não interferem nas ideias do que o autor quer passar na sua obra. E esse é um efeito que hoje em dia só animações indies conseguem te proporcionar. Vendo um autor tendo total liberdade com a sua obra, fazendo o que ele bem entender dentro das ideias que ele já tinha na sua cabeça, isso é o tipo de coisa que em grandes empresas isso não aconteceria tão fácil. E quando acontece, você pode acabar preferindo que não tivesse acontecido. Um vídeo sobre animações indies que não tivesse nenhuma animação indie brasileira, eu acho que seria um pecado nada glorioso. E foi aí que Day a Potty Show veio pra me fazer abrir os olhos para as animações indies brasileiras. Quem diria com a animação que começa com o nosso protagonista simplesmente saindo das férias dele e acabando obviamente tendo que ir pra escola, pra então conhecer o seu criador, sim, o criador, mas não sei se é esse aí que você tá pensando, pra depois disso sem querer libertar um grande mal que, bom,
Enfim, você tem que assistir pra entender. Apesar de tudo que eu disse agora, meus destaques pra essa série até o momento são o fato de que ela tem um tema de abertura que me deixou de queixo caído com a qualidade. É sério, meu queixo caiu até mais do que o queixo que o do Máscara, com a qualidade tão alta que a abertura desse negócio teve. E o jeito que ela me passou uma vibe de aberturas que eu ouvia, sabe, dos desenhos da minha infância. Isso se falar no traço, a qualidade da animação, que são muito bons. E o mesmo vale pra dublagem. E a Power Show é uma animação indie que com certeza vai valer a pena acompanhar ela e saber aonde ela vai chegar. Ok, é o seguinte, eu precisava separar um espaço para as minhas animações indies mais queridinhas, como é o caso de Punch Punch Forever, que talvez seja o único anime indie que eu conheço até o momento e que, obviamente, eu descobri recentemente. É sério, faz tipo pouquíssimos meses que eu descobri a existência dessa animação. E outra coisa que eu descobri é que volta e meia, Punch Punch Forever tem os seus episódios banidos do YouTube. Banidos no sentido que ou tu vai no canal do criador e caça os episódios lá, ou a chance deles aparecerem na sua home quando você pesquisa é muito baixa, o que é bizarro de se pensar. Mas isso não importa agora. Punch Punch Forever tem como o criador um artista e animador de animações adultas. Mas não adulto no padrão aqueles negócios que a Netflix costuma lançar. Adulto mesmo, se é que você me entende. Mas o ponto é que isso deu pro cara a habilidade de fazer uma animação indie mais charmosa, carismática e bonita de todo o YouTube, na minha opinião, até o momento. E uma coisa legal é que a dublagem padrão de Punch Punch Forever é em japonês. Isso é algo inesperado, afinal, americano não gosta de ler legenda. Então, escolher japonês como a voz principal é uma baita de uma coragem, porque isso podia acabar limitando a audiência e, obviamente, o possível apoio financeiro que a série poderia receber. Só que pelo visto o criador não tava nem aí, mas o meu maior carinho com essa série é a animação dela. Apesar de claramente o autor querer fazer no estilo anime, ele mistura tão bem o design mais puxado pro traço do ocidente, misturado com, obviamente, traços e expressões de animes japoneses. Animes japoneses? Enfim, sem me entender o ponto. No final do dia, essa é uma combinação que tem tido mais química que muito casal famoso de anime por aí. E assim, humor é subjetivo. O que é engraçado pra mim pode não ser engraçado pra você, mas meu Arceus, a comédia dessa série é puro ouro. E eu vou ter que deixar passar tudo que eu tenho pra falar dos personagens mostrados até agora, porque senão eu não vou sair desse desenho tão cedo. Mas também porque os personagens de Lackadaisy são um dos destaques e dos pontos mais interessantes da série até o momento. Até porque, até esse ponto que eu tô falando nesse vídeo, a história é tipo como se você estivesse no começo de quebra-cabeça. Você tem o suficiente pra continuar, mas não o suficiente pra entender. Mas assim, eu sou um amante de animação 2D, então quando eu vi essa série com 2D tão charmoso, seja no design de personagens, na iluminação dos cenários, nas cores, nossa, eu fiquei mais feliz do que o Denji depois de sentir os balões da máquina pela primeira vez. Piadas e referências ruins à parte, a animação desse negócio é facilmente resumida com uma única palavra: deslumbrante. Além disso, eu gosto como os personagens até o momento parecem ter aquela clássica personalidade que você já viu em outras animações, seja indies ou não, mas que não importa, eles têm carisma o bastante para te fazer querer ver mais deles. Quanto à história, por mais que eu tenha basicamente pouco para se falar, até porque a série ainda tem só um episódio até o momento, é excelente o trabalho que eles fizeram de te manter interessado pra saber o que mais vai acontecer ali. Mas assim, eu sou um cara muito mais da fantasia do que do sci-fi, então quando eu vejo uma obra que me oferece um sci-fi interessante ao ponto de me fazer ficar interessado, isso já é o bastante pra eu elogiar essa animação. Godspeed é basicamente a animação indie do criador de Final Space, conhecido também como desenho apagado da internet. Como eu disse, além do sci-fi interessante, a protagonista oferece muito potencial, e é uma animação com estética linda, cores também que, nossa, combinaram muito. E assim, na animação no geral, eu admito que lembra muito o traço usado para a nova versão de Carmen Sandiego. Essa série ela também oferece um drama que parece ser interessante, e a personagem no primeiro episódio já mostra conflitos que parecem ser muito legais e maduros para você querer se aprofundar mais nisso. Toda a animação no geral entrega uma carga emocional muito boa. É o seguinte, há uns anos atrás eu tinha visto uma animação indie no YouTube chamada God's School. Na época eu tinha achado interessante, mas por eventualidades da vida eu tinha deixado de lado. Então quando eu voltei pra fazer esse vídeo, eu fui rever essa animação e a experiência ela foi interessante. Afinal, depois de ouvir toda a história de Epic the Musical, além de ganhar uma tonelada de músicas boas, eu ganhei muito conhecimento sobre os deuses gregos. Por isso que ver uma animação onde a maioria deles ainda estão na época de escola e sem nenhuma relação sanguínea é uma das experiências mais engraçadas e malucas que a animação indie tem me oferecido recentemente. Isso além da pequena nostalgia com a animação que me lembra muitas versões antigas das animações de Monster High. Agora, eu não sei bem o que Dungeon Flippers me lembra em quesito de animação, mas honestamente eu não me importo em saber disso pelo simples fato de que essa obra tem o design de personagens, traços de animações e cores usadas tão bem feitos,
tão legais e tão aconchegantes. Eu acho que isso é um dos poderes de fazer uma animação indie. Você pode usar estilos já conhecidos, mas você também pode misturar tudo, dando uma cara nova para sua animação. Mas no caso de Dungeon Flippers, o que mais me pegou foi a ideia: uma mantícora e um dragão sendo agentes imobiliários tendo que encontrar um lar perfeito para todo tipo de ser aleatório que aparecer na frente deles. É uma ideia que de certa forma é maneira, diferente e corajosa de se fazer, porque vai exigir uma criatividade alta para manter o negócio interessante. E assim, eu tenho esperança de que eles vão conseguir manter essa proposta de pé até o final da primeira temporada com uma qualidade genuinamente boa. E eu digo isso pelo que o primeiro episódio já entregou. Além de tudo isso, essa animação ela tem umas piadas e trocadilhos que me tiraram uma suave risada. Porém, aqui você vai precisar saber um pouquinho de inglês para entender algumas delas. Em português, eu acho que tem dublagem, uma fã dublagem por aí, mas eu não sei como eles vão adaptar isso aí. Ok, eu não podia fazer esse vídeo sem separar uma parte para falar sobre potencial. Eu quero começar por uma que eu já tinha visto na minha home do YouTube há um certo tempo atrás, que é Port by the Sea. Começando pela animação que eu não sei explicar, mas eu sinto que eu já vi esse traço em algum lugar, usado no episódio piloto. Porém, aqui parece que tem mais charme ainda do que essa tal versão que eu não me lembro direito. O design de personagens é fofo e carismático, os cenários a mesma coisa, mas o que mais me chamou a atenção foi o mundo e como eles apresentaram isso, já que tá óbvio que aquele lugar não tem apenas monstros como a gente vê no começo do episódio e ao longo dele. Não dá nem pra dizer que esse seria o nosso mundo, e se for, muitas loucuras já aconteceram ali. E assim, esse mundo e tudo que ele oferece são as coisas mais chamativas de longe pra mim. O mundo, as criaturas, mas assim, é o seguinte, os mistérios, a história daquele mundo e baseado em algumas coisas, algumas falas que a pessoa que criou essa série já deu pra gente, dá pra ver que esse negócio não vai ser uma história levinha não. Apesar do traço que é bem bonitinho, o negócio parece que vai ter vai ser pesado, não pesado, mas não vai ser tranquilo, sabe? Isso me deixou curioso, afinal o traço da animação é tão leve e aconchegante que me faz pensar como eles vão balancear tudo isso. Mas pelo pouco que eu vi, isso não me parece ser um problema pra se preocupar. Eles vão conseguir fazer isso de uma forma muito boa. Mas é o seguinte, eu tinha separado uma parte desse vídeo pra falar de animações com potencial, e eu não esperava que eu fosse fechar essa parte com The Art of the Murder. Tipo, eu genuinamente não esperava que o potencial aqui seria tão grande ao ponto de me animar a fazer um vídeo só sobre essa animação em si. E eu confesso que eu tô em um pequeno apuro aqui, porque é difícil falar sobre esse negócio sem dar muitos spoilers. Mas se eu dar spoiler demais, vai estragar quase toda a graça da série que vem das surpresas que elas entregam. E ao mesmo tempo, eu meio que tenho que me controlar pra não elogiar demais. E aí chega alguém e vai ver e sei lá, talvez essa pessoa não ache isso tudo que eu achei. Mas vamos por partes sobre coisas que eu posso falar sem possivelmente estragar a experiência que o desenho proporciona. A animação ela tem uma mistureba que funcionou mais do que eu poderia imaginar, já que a gente tem uma personagem 2D saída diretamente daqueles filmes de princesa 2D da Disney, um personagem de anime que é claramente inspirado naquele cara que quer restaurar o clã dele, mas não entende muito bem como que restaurar o clã funciona, uma personagem de uma série animada americana, e bom, eles deixam bem claro isso pela personalidade dela, e por fim, um protagonista de Dating Simulator, mas a classificação é PG-13, é tipo, dá pra passar. E acredite em mim, essa mistura funciona mais do que você poderia sequer imaginar. Isso sem falar das referências e quebras da quarta parede, e aqui vem um ponto importante, visto que esse vídeo reside em cima de animações indies mostrando para grandes estúdios como se faz animações interessantes, coisa que eles não deveriam estar perdendo a mão para fazer. Esse aqui é um exemplo perfeito de como você faz uma animação onde tem referências e quebras da quarta parede do jeito certo. Isso é uma coisinha que, como eu acabei de falar, estúdios grandes parecem ter perdido a mão ou só talvez não pegaram um jeito ainda na sua grande maioria. Mas nem de longe é só isso que essa obra oferece. Já faz tempo que 20 minutos de uma obra não me deixava tão empolgado como é o caso dessa daqui. É o seguinte, eu tenho assistido uma quantidade bizarra de animações indies que vai de me decepcionar a me surpreender muito. Porém, dentre essas que eu vi até o momento, essas que eu mencionei foram as que mais se destacaram e surpreenderam de alguma forma para mim e na minha opinião. Além de serem excelentes exemplos de como essas mesmas animações indies têm humilhado estúdios gigantes, ou no caso vem humilhando estúdios gigantes de animação. E se a gente quer falar de uma obra que humilha as outras obras no sentido de fazer as coisas bem feitas, que no caso não é uma indie, bom, você sabe que eu vou falar de Frieren. Assista Frieren.